beijar, beijar relíquia de santo agora virou herético, heresia, satanismo, idolatria, adoração, né? Sendo que o protestante não sabe a diferença entre veneração e adoração, né? Porque eu sempre vou repetir, a própria Bíblia diferencia veneração, honra, beijar, se prostrar de adoração, né? Que é no grego proskuneo, se prostrar e beijar objetos, pessoas, anjos. De latria, latria é a adoração que cabe somente a Deus, né? É o culto de adoração, culto de submissão. É reconhecer Deus como Deus, Senhor e Criador. Não é satanismo porque o protestante pode acusar uma veneração de relíquias de satanismo, sendo que o protestante nem sabe o que é satanismo. O satanista, o culto satânico, eles vão copiar, vão pegar símbolos cristãos, né? E vão inverter, vão profanar. Por exemplo, vão pegar a cruz, vão inverter, e aí vai virar um símbolo satânico, sendo que é de origem cristã. O próprio satanismo é de origem cristã, né? Eles vão pegar a missa e transformar em missa negra, vão profanar a hóstia, símbolos cristãos. Então, por isso, o protestante, se vê uma cerimônia de um bispo beijando relíquia de uma santa, vai dizer que é satanismo. Mas foram os satanistas que copiaram, imitaram o cristianismo, né? Imitaram as cerimônias, né? Por isso o protestante olha para um bispo beijando a relíquia de uma santa e fala: olha, isso é satanismo. Sendo que o satanista que copiou, imitou cerimônias e símbolos cristãos. Aí uns vão dizer que é herético, né? Porque outra, a patrística, os pais da igreja, desenvolveram e começaram também a ensinar essa veneração às relíquias, o ato de se prostrar, de beijar, né? Aí o protestante que não estuda direito a patrística, apesar de usarem a patrística, citarem a patrística, às vezes até contra o catolicismo, não vão saber que os pais da igreja ensinaram esse costume de veneração às relíquias. Então, se fosse assim, a Trindade, Santíssima Trindade, o dogma da Trindade, que começou sendo desenvolvida pela patrística, consolidada pela Igreja Católica, transformado em doutrina, em dogma, não seria herético também? Crer que Deus são três pessoas distintas, a mesma substância? Porque a Bíblia não ensina explicitamente o dogma da Trindade. Não está ali em nenhum capítulo, versículo, nem a palavra Trindade. Pecado original também, que foi consolidado por Agostinho. O ensino não está nas escrituras, nem a expressão pecado original. O primeiro a usar o termo pecado original foi Santo Agostinho. Na Bíblia não se encontra o termo pecado original, trindade. Não se encontra a doutrina da hierarquia dos anjos. Não se encontra a doutrina de que demônios são anjos caídos. Não ensina isso. Isso foi desenvolvimento da patrística, da Igreja Católica. A própria Igreja Católica que desenvolveu a demonologia, a hierarquia dos anjos. Então, foi a Igreja Católica que a primeira a usar o termo heresia
ela que consolidou o termo heresia, né? É praticamente um termo católico, uma expressão católica. O protestante vai pegar e vai usar esse termo consolidado pela Igreja Católica contra o catolicismo. Vão pegar um rito católico que consideram heréticos e vão dizer, essa mania, esse costume de beijar relíquias é herético, né? Então, o protestante não poderia usar o termo heresia, né? O termo está na boca deles como chiclete. E outra, relíquias não tem poder nenhum, nem imagens, nem medalhinha. Deus, pela, pela fé da pessoa e pela ação de Deus, Deus pode realizar, sim, milagres por meio das relíquias, né? Como os ossos de Eliseu, lenço de Paulo, a sombra de Pedro. No livro de Santo Agostinho, Cidade de Deus, volume 2, ele testemunha, ele relata, Agostinho, tanto usado pelos protestantes contra o catolicismo. Santo Agostinho, aqui ele relata que trouxeram os restos mortais de Santo Estevão, de quem Agostinho era devoto, né? E ali os fiéis, os católicos, os cristãos começaram a orar diante das relíquias de Estevão e começaram a alcançar graças, curas, milagres, exorcismos, expulsões de demônio. Santo Agostinho, hein? E protestante vai dizer que Santo Agostinho não era católico. Olha lá, Santo Agostinho já ensinando a veneração das relíquias dos mortos, a intercessão dos santos, né? Santo Agostinho, batismo de criança, a Catedra de Pedro, orações para as almas do purgatório. Ele que começou a desenvolver a doutrina do purgatório, depois virou doutrina oficial da Igreja Católica, né? A Igreja Católica não inventou nada, ela só pegou a tradição que veio ali da Bíblia, dos apóstolos, dos primeiros cristãos, os costumes, né, as práticas dos primeiros cristãos, os ensinamentos dos pais da igreja e decidiu canonizar, transformar em doutrinas e dogmas, né? Aí o protestante vai dizer que veneração de relíquias é herético, satanismo, né? Sendo que o protestante não pode usar o termo heresia, porque é um termo católico. Eles estão imitando os católicos, né? Não pode falar que é idolatria porque não é ídolo. A Igreja Católica não ensina que nenhum documento da Igreja Católica ensina que se deve se ajoelhar diante de uma relíquia para obter graças. Não, isso é a fé da pessoa. E outra, quem faz milagre é somente Deus. Então a gente vê muita besteira desses protestantes, né? Que eles aprendem escutando de outras pessoas, né? Porque eles não fazem nenhuma pesquisa básica, né? É questão de estudar, né? Então, esse veneração das relíquias é herético, porque um costume que começou com os pais da igreja. Trindade, então, não seria herético, né? Desculpa. Trindade, então, não seria heresia, o conceito da trindade, porque não está na Bíblia. E a trindade foi desenvolvida pelos pais da igreja, como o pecado original, né? Como a hierarquia dos anjos
desenvolvida por Pseudo Dionísio e Tomás de Aquino. Até o termo Deus onipotente é um conceito desenvolvido por Tomás de Aquino, né? Aí eles não entendem, aí vão ler lá o livro Glórias de Maria de Afonso de Ligório, onde ele chama Maria de Maria onipotente suplicante devido à sua oração, sua intercessão de mãe, né? Que Jesus não vai recusar o pedido de sua mãe devido ao quarto mandamento, porque ela é a Gebirá, a rainha mãe, assim como no 1 Reis 2,19, onde o rei não recusava os pedidos de sua mãe, né? Antes do povo passar pelo rei, passava pela rainha mãe, Gebirá. Aí ele até coloca uma cadeira, um trono ao lado dele, em sinal de honra à sua mãe, para honrar a sua mãe, né? Aí temos o Salmo 45, uma profecia sobre o Messias, a rainha sentada ao lado do Messias, que rainha era a rainha mãe, não a esposa do rei, ou esposas. Quem tinha o título de rainha era a rainha mãe, a mãe do rei. Se Jesus é rei, a Virgem Maria é rainha, né? Assim no Bodas de Canaã. Antes de assumir seu ministério, Jesus obedeceu sua mãe. Mesmo ela reconhecendo ele como Senhor, ele obedeceu a sua mãe por honrar o quarto mandamento. Ela agindo como a Gebirá, né? Aí vemos Maria, uma alusão a Maria, uma visão de João, em Apocalipse, a mulher coroada de 12 estrelas, né? Como uma rainha. Aí os pais da igreja vão afirmar que, de fato, a mulher de Apocalipse é Maria. Muitos pais da igreja vão ensinar sobre a intercessão poderosa de Maria, né? Que Maria é a rainha mãe, a rainha do céu, né? A onipotente e suplicante. Que Maria é a nova arca da aliança, né? O próprio Lucas, do Evangelho de Lucas, ele, citando Samuel, segundo Samuel, compara Maria à nova arca da aliança. Compara e praticamente considera Maria como a nova arca da aliança. Para qualquer judeu que lesse o Evangelho de Lucas, via ali claramente a arca da aliança. Qualquer judeu, se o Evangelho de Lucas foi escrito para judeus, qualquer judeu que lesse o Evangelho de Lucas e Apocalipse viria ali a arca da aliança. Para eles era o objeto mais sagrado e puro da terra. Era um elo entre Deus e o povo. Ninguém chegava a Deus sem estar diante da Arca da Aliança. Então, se Maria é a nova Arca da Aliança, ninguém. A intercessão de Maria é poderosa. Podemos chegar diretamente a Cristo, sim, mas de preferência pedir intercessão a Maria por ela ser a nova Arca da Aliança, porque sua intercessão é poderosa. É só estudar. É só estudar. No grego não há divisões de capítulos e versículos. Então, quando o João, em Apocalipse 11, 19 e 12, 1, no primeiro momento ele vê a Arca da Aliança, segundo a descrição de uma mulher. E tem uma ligação entre os dois capítulos. Mas que, na verdade, no grego não existe capítulos e versículos. Não existe essa divisão. E os próprios pais da igreja vão confirmar que Maria é a nova arca da aliança, é a mãe da igreja. Até Martinho Lutero, ele afirmava que Maria era a mãe de todos os cristãos.
Então, você que se diz protestante deveria considerar essa consideração de Lutero, né? Então, praticamente, o Lutero e a Igreja Luterana, o luteranismo, é o verdadeiro protestantismo, né? Porque nem Lutero os protestantes seguem, né? Porque ele honrava e venerava a Virgem Maria. Até o próximo vídeo.